Atos 1, verso 4, depois do 12 ao 26. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Diga amém. Amém. Esse é um texto que fala de um evento que eu já gastei muito tempo discutindo com muita gente, querendo me defender a eleição de Matias. Já. É muito complicado, irmão, você não compreender que existem coisas na Bíblia que não precisam ser de forma alguma levadas a um extremo para que sejam dadas como reais, que de fato Deus quis isso, porque por si só o texto já é claro. E em nenhum momento você leu Deus aprovando a eleição de Matias. Em nenhum momento você lê Deus dando a instrução para que essa eleição fosse feita. Em nenhum momento você vê Jesus falando: vão para Jerusalém, esperem lá e achem um lugar, alguém para
ficar no lugar de Judas, porque esse me traiu. Não. Mas a gente, irmão, quando quer manipular Deus, a gente manipula e a gente ainda diz que de fato era Deus, dando vários exemplos que são até reais, só não se encaixam. Porque quando a gente quer provar que é Deus que falou, a gente pega até passagem da Bíblia. Não, porque está escrito nos Salmos que tem que ficar vazio o lugar, que o lugar ia ficar vazio e ninguém deveria tomar o lugar dele. Irmão, o que eu já vi de gente e o que eu vejo até hoje, que faz tanta burrada e quer usar a Bíblia para poder defender a burrada dele. Não, pastor, Deus me mandou sair da igreja, dessa igreja, abrir a minha própria igreja, porque Deus me chamou para ser cabeça e não cauda, e Deus disse para mim que eu não vou ficar mais sobre o jugo de Faraó. E dá vontade de você brigar com a pessoa e falar, filho do Satanás, do cão. Quer dizer que o Faraó foi Faraó bom para poder te consagrar, etc. Quer dizer que agora eu fui bom para te consagrar, etc. Mas agora eu já não sou mais, sou Faraó, né? E eu já vi, sério, eu já cansei de ver gente vindo na minha sala. Não, pastor, porque Deus me deu uma direção. Eu estava lendo a palavra de Deus e caiu nesse verso, e Deus me deu uma direção clara. Eu preciso largar minha mulher, eu tenho que largar minha mulher, porque a Bíblia diz que se dois não tiverem de acordo, não seguirão no mesmo caminho. Irmão, em outras palavras, para a gente poder ser rápido, quando a gente quer uma coisa, a gente manipula Deus e a palavra dele. E não adianta fazer cara de que eu tivesse, como se eu estivesse mentindo, que você sabe que é verdade. Porque se você nunca viu isso, talvez você fez e nunca parou para perceber. A gente manipula. Aliás, eu vou lhe falar uma coisa. Você sabe qual é a coisa mais difícil de você atender uma pessoa no gabinete? Entender que de 100% das pessoas que vão marcar um horário para falar com você, pastor, 95% delas querem que você confirme o que elas já estão decididas a fazer. Se você confirmar, elas vão fazer. Se não confirmar, elas vão fazer do mesmo jeito. E isso me deixa com raiva, porque eu falo, infeliz, por que você veio para cá pedir a minha opinião, se tudo que eu te falar não vai adiantar, você já está decidido a fazer? Pedro já estava decidido a fazer a eleição, e de nada adiantava alguém tentar interromper, porque quando você está decidido a fazer o que Deus não mandou, você acha pressupostos para dizer que foi Deus que mandou você fazer. Então, deixa eu começar falando, porque hoje eu quero falar sobre as escolhas de Deus. É tão difícil a gente entender a forma de Deus escolher as coisas, mas também é tão simples. É difícil porque a gente não entende que as escolhas de Deus, elas sempre são loucura perto da nossa realidade. Mas é simples, porque se é loucura, você não tem que entender, você só tem que crer que o que Deus está fazendo vai ser o melhor. Antes que eu continue, sempre guarde isso. Quando Deus escolhe, Deus sempre escolhe o que é louco. Deus sempre escolhe aquilo que não se encaixa no seu intelecto, na sua forma, no seu molde. Então, se Deus escolhe coisas loucas, as formas de Deus trabalhar são diferentes, os pensamentos dele, os caminhos dele são mais altos. A única coisa que resta para você não é orar para entender, porque você não vai, é apenas crer que tudo vai cooperar para o seu bem. Então olha para alguém e diga assim, não é uma questão de orar, mas é uma questão de crer. Se você gasta tempo orando para Deus te explicar o que Deus está fazendo, você vai se lascar, você vai se dar mal, você vai perder noite de sono, porque Ele não vai te explicar, Ele só vai fazer você ver o resultado. É uma questão de crer, não é uma questão de a gente orar. Deus me explica o que o Senhor está fazendo. Você pode saber o que Ele está fazendo, mas talvez pode não ter os detalhes de como Ele está fazendo. Mas se você crê que Ele está fazendo algo para te abençoar, não importa os detalhes, no fim de tudo, você vai ter paz para dormir no fim do dia, porque você creu desde o primeiro instante, que ainda que eu não entenda tudo o que está acontecendo, mas eu creio que isso está cooperando para o meu bem. Eu sei que no fim de tudo isso vai me levar para o que Deus quer para a minha vida. Qual que é a grande diferença, um pouco mais de retorno, qual que é a grande diferença entre animais e seres humanos? O raciocínio. Essa é a grande diferença.
Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é loucura e é bobagem você achar que você foi feito à imagem de Deus fisicamente, porque Deus não tem corpo, Deus é um espírito. Ele pode se manifestar num corpo, mas ele é um espírito. Você tem as características de Deus. Deus é um espírito, você é um espírito. Você tem uma alma e mora num corpo. Quer dizer que Deus te fez constituído dos atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é que Deus tem o poder de escolher. Qual que é o maior atributo que Deus deu para o homem? Anote isso para você sempre compreender. O maior atributo, a maior qualidade que o ser humano tem, que corresponde à qualidade do seu Criador, é que o Criador fez a criatura com um poder de escolha, tal qual o Criador tem poder de escolher. Ele nos escolheu, nós não escolhemos a Ele. Ele não tem falta de nada, Deus não precisava criar nada, Deus não precisava ter criado eu e você para mostrar que é Deus. Antes que Ele criasse eu e você, Ele já era Deus. Por isso que Ele diz, eu sou Deus por mim mesmo. Quer dizer, se eu não tivesse que ter criado nada, ainda assim eu era Deus. Eu não tenho que fazer nada para te provar que eu sou Deus. Você acha que eu sou alguma coisa porque você viu o que eu fiz? Antes de eu fazer o que você vê que eu fiz e creu em mim porque você viu o que eu fiz, eu já era, mesmo sem ter nada para poder mostrar que eu era quem eu era. Isso é poderoso, irmão. Deus já era quem Ele era, sem ter que fazer nada para provar quem Ele era. E a gente quer fazer alguma coisa para provar o que a gente é, sendo que Deus nunca teve que fazer nada para provar quem Ele era. Ele era Deus por si mesmo. Ele era Deus numa categoria por si só. Nos animais você tem vertebrados, invertebrados, anfíbios, por aí vai, várias categorias dentro de uma categoria. Quando você vai falar de Deus, não tem nada que compare com Ele. Ele está numa categoria por si só. Ele não precisa, pense nisso comigo. Por que Deus criou o homem? Eu já falei isso aqui já, mas não tem lógica. Deus criou Deus me criou para poder me amar, mas Deus não tem falta de amor. Deus não tem. Deus criou alguém para decidir amar, não porque Ele queria amar. Deus não criou o homem para poder ter alguém com quem se relacionar, porque Ele não precisa de ninguém, Ele não sente falta de nada. Ele simplesmente decidiu. Essa característica que Deus tem de decidir, de escolher, ela é o maior atributo que Deus deu para o homem. Veja, Deus se ira. A ira de Deus é uma coisa boa. A ira nada mais é do que um cão de guarda. O que é a ira? A ira nada mais é do que um aviso: não ultrapasse esse limite. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A ira nada mais é do que a revolta que você tem. Isso aqui não está certo, isso aqui não está correto. Ira não é ódio, ira não é raiva. Ira é uma coisa boa que Deus deu para o homem para poder servir como um guarda. Você fica irado quando você vê as coisas dando errado. Uma pessoa irada não tem que necessariamente gritar, ficar nervosa com a cara fechada, porque é um sentimento de revolta, que você sabe que as coisas não estão certas, não estão no caminho, da forma certa. Deus deu ira para o homem. Deus se ira, o homem tem ira, isso é uma qualidade. O homem tem poder de ir e vir, Deus tem poder de ir e vir. Mas de todas as qualidades que Deus tem, o maior atributo que Deus fez, que Deus deu para o homem, que é a sua imagem e semelhança, que o homem tem o poder da escolha. E qual que é a grande diferença entre animais e homens? A maior diferença é que animais, eles escolhem baseado no instinto, não na escolha, não no intelecto, não no raciocínio. Pensa comigo, você não vê uma abelha falando: cansei de polinizar as papoulas, eu quero hoje ir nas margaridas, porque eu cansei das papoulas. Não. A abelha vai, sai da colmeia e vai na direção da flor mais próxima, porque é do seu instinto. Você não vê um cachorro indo na loja no pet shop. Sei que tem gente que é maluco e faz isso, mas você não vê o cachorro indo na loja de pet shop e na dúvida: qual casinha que eu quero? Eu quero a vermelha, eu quero a azul. Eu quero a vermelha, eu quero a azul. Eu não sei qual que eu quero, não sei qual que eu quero. Não, ele vai pelo instinto. A única coisa, o único ser, a única pessoa nesse mundo que pode escolher por vontade, por intelecto, somos eu e você. A maioria das nossas decisões a gente toma baseado no nosso raciocínio. A gente calcula, a gente visualiza, a gente pensa.
Nem todas, porque algumas decisões nossas a gente toma no instinto, no calor da emoção, no impulso do momento. As piores decisões que a gente toma são essas, no impulso do momento. Se a gente tomasse decisões mais baseadas no intelecto, a gente não sofria tanto. Mas o poder da escolha, é o que eu quero que você entenda. O poder da escolha é uma coisa divina, é um dom divino. Deus te deu o poder de escolher, e isso é uma bênção. Eu poderia ficar gastando aqui muito tempo falando sobre o quão lindo é o poder de você escolher o que você quer e o que você não quer. Mas uma coisa que eu quero que você lembre é que tanto é bom o poder da escolha, quanto é ruim. Porque ainda que você possa escolher o que você quer, você tem que viver a vida inteira com as consequências daquilo que você aceitou e decidiu querer ter. Então, ao mesmo tempo que é belo, é maravilhoso você ver o direito que Deus dá ao homem de escolher, é uma coisa horrível, porque uma vez que a gente escolhe, a gente tem que viver o resto da vida, ou boa parte dela, convivendo com as consequências. E a gente depois tem que ficar vendo as burradas que a nossa consequência gerou por conta da nossa doida e louca escolha de escolher aquilo ao invés daquilo. E aí alguém vira e volta, sempre vem e fala para você do que você fez, do que você escolheu. Eu falei para você não casar com ele. Você lembra que fulano era apaixonado em você? Ele até te pediu em noivado, você negou. Falei, olha com quem que ele está casado agora. Eu falei, se você tivesse casado com ele, ele já tinha te dado uma casa boa. Eu não vou olhar aqui, porque eu sei que tem gente que aqui já ouviu isso, ou tem falado isso, né? Não, se você tivesse casado com ele, ele já tinha te dado uma casa boa, etc. E é ruim, irmão. Pensa numa coisa horrível, a gente tem que ficar ouvindo alguém lembrando da burrada que a gente fez. A gente prefere ter amnésia. A gente não gosta de lembrar, não, irmão, pelo amor de Deus, nem me lembra do que eu fiz. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que você não goste de lembrar de tudo que você fez de errado, porque eu te garanto que você pode dizer o quanto quiser que você só tem tomado decisões certas. Pense nisso comigo. Hoje você está aqui baseado na escolha que você fez ontem. Não hoje. Ontem você poderia ter decidido se matar. Não passou pela tua cabeça, mas poderia ter passado. Se passou pela tua cabeça, você nem deu atenção. Ontem você poderia ter ido embora da sua casa, ter fugido. Seu ontem te trouxe para hoje. Seu hoje vai te levar para amanhã. Muito do sucesso que você tem hoje é resultado de boas decisões que você tomou ontem. Isso quer dizer que, se você quer ter paz amanhã, não precisa orar muito para Deus te dar paz. Basta você vigiar com o que você vai fazer hoje, porque muito da paz que você vai ter amanhã vai depender da escolha que você tiver hoje, inclusive o que você pensa. Apóstolo Paulo vai dizer que se nós tivéssemos uma forma correta de pensar, pensássemos nas coisas boas, agradáveis, em tudo aquilo que é de boa fama, em tudo aquilo que é belo, se a gente pensasse nessas coisas, a gente viveria melhor. Mas é uma questão de opção. Então, por mais que você diga assim, não, minha vida ela está muito boa, porque eu tenho tido muita sorte, eu tenho tomado boas escolhas, eu tenho tido boas decisões, boas opções, maravilha. Não seja como eu vou colocar isso aqui? Não seja tão bom da bola achando que você só fez coisa boa. Muito das burradas que você viveu foi culpa tua, não foi do diabo, porque foi você quem escolheu decidir de forma errada, você quem tomou a opção errada. E em algum lugar você sabe que muito do que você sofreu não foi o diabo. Não foi. O diabo nem se levantou contra você aquele dia. O diabo estava com preguiça de te atrapalhar, meu irmão. Tava. O diabo ele não é onipresente. O diabo não pode estar em todos os lugares. Preste atenção nisso, pense nisso comigo. O diabo às vezes, meu irmão, não está te atrapalhando porque ele está ocupado demais atrapalhando na vida de outra pessoa. Não entendeu? Tá bom.
É que tem gente que acha que o diabo é onipresente, ele vai estar... Não, irmão, calma. Hoje ele não te atrapalhou, porque ele já estava já com outra pessoa agendada para hoje. Você está agendado para a semana que vem. Não, misericórdia não, porque isso é verdade. Alguns de vocês iam falar que ele nem quis te atrapalhar, porque nem vale a pena atrapalhar você. Você não tem nenhum sonho, você não tem nenhum projeto, você não tem nada. Para que ele vai atrapalhar quem já não está atrapalhando ele? Mas não vou falar isso, porque ele só vai atrapalhar quem está atrapalhando ele não vai atrapalhar quem não está atrapalhando ele. Ele não vai atrapalhar quem apenas vem na igreja, senta e ouve, não faz nada, quem não aplica a palavra, quem não leva a palavra para casa, quem não leva a palavra para o trabalho. Sério, para que o diabo vai atrapalhar você? Olha, presta atenção comigo. Você está dando muita moral para o diabo, dizendo, o diabo está contra mim. Irmão, para o diabo estar contra alguém, essa pessoa tem que ter muita coisa boa a favor dela. Porque para o diabo estar contra alguém, é alguém que sofre, é alguém que tem uma arma nuclear na sua mão, é alguém que tem um projeto, é alguém que tem uma visão, é alguém que tem um sonho. E se Deus executar na sua vida o que Deus te deu, o diabo vai ser escorraçado, o diabo vai ser chutado. Então, veja, vou lhe falar uma coisa. Para você é um grande privilégio ser consagrado. Eu vou lhe dizer uma coisa, para você deveria ser um grande privilégio ser perseguido, porque eu nunca vi o diabo perseguir alguém que não tivesse uma grande promessa de Deus. Eu fico com raiva, Deus me perdoe, depois peço oração para Deus me perdoe. Eu fico com ódio de tanta gente. É o diabo. Sério, às vezes dá dor do diabo. Não leve a mal, mas, pelo amor de Deus, de boa, me fale uma coisa para ele estar tão contra você, porque eu não vejo nada na tua vida que ofereça risco para ele. Eu não vejo você pregando o evangelho, eu não vejo você tentando aplicar a palavra, eu não vejo você orando, eu não vejo você jejuando, eu não vejo você querendo chegar cedo na igreja. Não vejo nada disso. Então para que o diabo vai querer te atrapalhar? Para quê? Você já está na mão dele, parece. Eu não falei isso. Esqueça da sua cabeça, esqueça. Se você não está no propósito de Deus, você está vivendo no propósito de quem? Pense comigo. Se você não está no propósito de Deus, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, daqueles que amam a Deus, vírgula, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar para o teu bem, desde que você esteja no propósito. Como é que você quer dizer para mim que está tudo cooperando para o teu bem, se faz tempo que você está fora do propósito de Deus, irmão? Mas tudo bem, não é isso que eu vim falar. Pense nisso comigo. A gente não gosta de lembrar de todos os erros que a gente tomou. A gente não gosta. Mas se você não, se vira e volta, você não lembra do que você fez, como é que você vai poder evoluir o quanto você cresceu e amadureceu? Sabe, irmão, de vez em quando é bom alguém vir na sua vida e te lembrar das más escolhas que você teve, porque isso, ao invés de te causar remorso, vai te fazer olhar e falar, graças a Deus eu já não faço mais isso. Sabe, às vezes, irmão, você tem que acordar, se olhar no espelho e falar, parabéns para você mesmo, parabéns, você já não é mais o mesmo. Se ninguém te parabeniza. Você sabe qual que é a pior coisa da vida? A pior coisa da vida não é morrer, pelo amor de Deus. A pior coisa da vida, irmão, é você morrer e nos últimos segundos falar aquela frase, se eu pudesse voltar no tempo, essa é a pior coisa. Você sabe qual que foi o problema de Saul? Quando Saul viu que o tempo dele estava acabando e que ele perdeu o tempo, ele quis atrapalhar quem estava começando, para que essa pessoa não tivesse o poder de fazer o que ele queria ter feito. Porque quando um pastor fracassa no ministério dele e perde o tempo, ele atrapalha quem está vindo atrás, tentando fazer essa pessoa perder o tempo que ele mesmo perdeu, porque a pior coisa para quem está descendo é ver alguém subindo melhor do que ele. É a pior coisa. E o remorso que você tem de, eu poderia ter feito aquilo. Sério, eu vou lhe falar uma coisa. Uma das coisas que eu vejo que você amadureceu espiritualmente, é quando você para de ter remorso. Remorso é uma coisa de crente imaturo. Porque se você parar para reclamar de tudo que aconteceu na tua vida e de tudo que você fez de errado, você está esquecendo de uma coisa: todo bem que você tem, toda a sabedoria que você tem,
Tudo aquilo que você faz de bom, você fez por quê? Porque você cometeu muita burrada. Então, antes de você reclamar das suas burradas, fale igual o salmista: foi bom ter sido afligido. Vou lhe dizer uma coisa: o dia em que você parar de ter remorso pelos teus erros e reconhecer que foram os teus erros que geraram os teus acertos, que foi cada erro seu, cada precipitação sua que fez você se tornar mais sábio, porque ninguém aqui gosta de falar isso, que você é esse sábio que todo mundo vê, mas você não nasceu sábio. As pessoas pegaram o filme pela metade, porque quem viu o filme desde o início viu tanto de burrada que você fez, e você nunca foi tão sábio assim. Você nunca foi tão sábio. Você é um homem sábio agora, mas agradeça a Deus que Deus deixou você errar, porque se Deus não tivesse deixado você errar, você não tinha a sabedoria que tem hoje. Se tem uma coisa que eu não tenho na minha vida é remorso. Isso eu falo de coração limpo. Por quê? Porque eu sei do que eu fiz e eu sei do que eu aprendi. Veja, eis uma coisa importante, anote isso: eu não posso ter medo de errar. O meu erro me leva para a sabedoria. Só existe um medo que eu tenho que ter, que é o medo de errar. Espera aí, pastor, o senhor acabou de falar que eu não posso ter medo de errar. Sim, você não pode ter medo de errar. Porque pense comigo, nos seus erros Deus te gera sabedoria, e Deus deixa você errar. Deus deixa você errar. Deus açoita quem Ele recebe por filho. Se você acha que Deus não te deixa errar, você está confundido, você está confuso, você está perdido. Deus te deixa errar, Deus te deixa. Deus não deixa que o teu erro, veja, Deus não parou Jonas de descer no barco. Deus não me deixa errar. Deus parou Jonas de ir para o barco? Deus só deixou Jonas de continuar no erro. Mas Deus deixa você errar. Aliás, até o teu erro está no propósito de Deus. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe grande, assim é necessário que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no centro da terra. Até o teu erro está dentro do propósito de Deus. Pergunte para Noemi se você tem dúvida. Pergunte para Ruth. Pergunte para tantas pessoas na Bíblia. Até o teu erro estava no propósito de Deus. Por isso que Deus não te parou. Deus já sabia que você ia confiar na pessoa errada. Irmão, isso aqui me dá vontade de dar glória. Porque quando eu sei que até o meu erro estava na vontade de Deus, eu fico em paz que Deus não perdeu um dia só de controle da minha vida. Isso aqui me dá vontade de pular, de gritar, porque eu sei que Deus não perdeu um dia só de controle na minha vida. Até o dinheiro que eu pensei que, se eu tivesse, até disso Deus já sabia já. Irmão, para dar um consolo a alguém, diga assim: irmão, até o teu erro já estava na vontade de Deus. Nada do que você fez pegou Deus de surpresa. Tem gente que vai, Deus já estava sabendo disso. Eu já estava sabendo. Ok. Qual que é o erro que você tem que ter medo? O erro cometido 2 vezes. Esse erro você tem que ter medo. Só tem um erro que você tem que ter medo de cometer: o erro cometido 2 vezes. Porque, meu irmão, errar uma vez te leva para a sabedoria, errar 2 vezes te leva a perder tempo. Pense nisso. Errar uma vez te leva a sabedoria, errar 2 vezes na mesma coisa te leva a perder tempo. O único erro que você tem que ter medo de fazer não é de perder dinheiro, de perder pessoas, é de errar 2 vezes na mesma coisa. Aí, meu irmão, aquele negócio já não é humano, é burrice. E eu não vejo orelha de burro na orelha de ninguém. E eu não tenho cauda de burro. Tem uns que têm dente de burro, mas eu não tenho dente de burro. Eu não pareço um burro. Tem gente que fala igual burro, mas eu não. Não, eu sou um ser humano, sou a imagem e semelhança de Deus. Eu não nasci para ficar confuso, eu nasci para ter certeza do que eu tenho que fazer. 2 coisas que eu sempre aprendi com Deus: Deus fala com as pessoas de 2 formas. Primeiro, Deus fala através de pessoas ou através da dor. Mas Deus fala comigo através da Bíblia. Pois bem, cabeção, se Deus falou com você através da Bíblia, Deus teve que usar alguém para escrever a Bíblia. Deus fala com pessoas de 2 formas: através de pessoas e através da dor. Quando você lê a Bíblia e Deus fala com você através de quem escreveu a Bíblia, através da vida dos apóstolos, ou através de quem está pregando a Bíblia, e você não ouve, fique em paz, Deus vai falar com você através da dor. Problema: tem tanta gente, irmão, que está ouvindo Deus, aliás, que não está ouvindo Deus através da dor, e continua insistindo no erro, insistindo no erro, insistindo no erro. E eu me pergunto, gente,
Quantas vezes mais Deus vai ter que falar da mesma forma até essa pessoa ouvir? A pessoa já perdeu dinheiro, já perdeu saúde, já foi para um hospital, já foi para a cama do hospital. A gente fala assim, bom, tem um pessoal mais velho da igreja que falava assim, não, Deus quando quer falar com alguém, Deus põe uma pessoa na cama do hospital. Irmão do céu, se eu te contasse o tanto de gente que eu conheço que está há 12 anos, 13 anos, que vai para o hospital, sai do hospital, vai para o hospital, sai do hospital, e ele ainda não ouve Deus, e Deus está falando, e vai para o hospital, perde dinheiro. Mas Deus sempre tem um jeito de ouvir a pessoa. Aí é complicado, por quê? Porque o problema não é você errar. O erro é uma bênção que Deus concede. O açoite é uma bênção. O açoite quer dizer, você é meu filho, eu te amo. O erro nada mais é do que Deus te dizendo, isto é o errado, deixa eu te mostrar o que é certo para você me valorizar, porque você não pode valorizar alguém que você nunca teve. Ok, fui muito longe. O erro é uma bênção que Deus usa na sua vida. Leia a Bíblia, veja quantas coisas Deus fez através de erros. O erro é uma coisa boa. Deus usa o mal para o dia do seu bem. A única coisa que você tem que ter medo não é de errar, é de errar 2 vezes na mesma coisa. E o problema desse texto é um só. Eu estou vendo Pedro errando 2 vezes na mesma coisa. 2 vezes por quê? Porque quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, Deus fez algo maravilhoso. Apareceu Elias, apareceu Moisés, eles conversaram. E o cabeção do Pedro, que deveria ficar calado, de boca fechada, porque, irmão, às vezes Deus te manda para um lugar para ver uma coisa e presenciar um encontro, um almoço, e você, em vez de calar a boca e observar e aprender, você quer abrir a boca e falar abobrinha. Deixa eu construir uma tenda para o Senhor, uma para ele e uma para ele. Alguém mandou você abrir a boca? Eu já te trouxe para cá, não era nem para você estar vendo isso aqui, rapaz. Eu podia estar com a outra pessoa. Irmão, eu fico com raiva de tanta gente que Deus dá oportunidade de estar num lugar grande, de sentar do lado de gente grande, ficar calado, aprendendo, porque é uma experiência maravilhosa, e você só tem que ficar calado, e aí você quer abrir a boca para mostrar que você está ali, porque merece. Deixa eu construir uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Você está me colocando no nível deles? Olha o que Pedro fala. Por que Pedro não cala a boca ali e fica quieto? Não, deixa eu observar, fica quieto. Sabe, irmão, às vezes Deus promete que vai te colocar no meio dos grandes, mas não é porque você é igual a eles, não. É porque você tem que aprender com eles. E aí você chega lá no meio dos grandes e você, cabeção, abre a boca para falar abobrinha, para mostrar que você vale alguma coisa. Eu sei que você vale alguma coisa, é por isso que Deus te pôs lá, para aprender, calado. Você está atrapalhando o teu crescimento. Deus te pôs naquele jantar, naquele almoço, naquele local de trabalho, naquela posição que é só para ouvir e não abrir a boca. Deus não te chamou lá para abrir a boca, Deus não te chamou para dar opinião. Você está lá para aprender, você sabe disso? E Pedro não foi chamado para fazer tenda. Jesus tinha dito, alguns de vocês não vão morrer sem antes ter visto a glória do reino. Ali era uma promessa que estava se cumprindo. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Só para vir. Tanto que quando eles vão descer do monte, olha o que Jesus diz: não abram a boca para ninguém. Não tem que falar o que viu. Porque tem gente, irmão, que Deus faz ver coisas tão grandes e a pessoa quer abrir a boca para falar o que viu. Não, porque eu vi ele fazendo isso e eu ouvi ele fazer. Então você não tem que falar. Tua boca grande está sendo teu pior inimigo. Teu coração está entregue para Jesus, mas tua boca está entregue para o diabo. Fui longe. Jesus disse, quando eles estavam descendo: não conte o que vocês viram para ninguém. Agora é hora de contar, quieto. Jesus só chamou Pedro para ver. Pedro sobe, e Pedro quer dar uma de bonzão. Deixa eu construir uma tenda, Senhor, para o Senhor, para Moisés e para Elias. E aí agora Pedro comete o mesmo erro. Deus não mandou ele abrir a boca e fazer nada. Ele só mandou ir e esperar.
Ele disse: vão para Jerusalém e esperem. Não é para abrir a boca e pregar, não é para fazer nada a não ser orar e me adorar. Só isso. Só isso. Não, você já errou lá atrás, que eu não mandei você abrir a boca e falar abobrinha. Eu te chamei para vir e ver. Agora eu estou mandando vocês irem e esperar para vocês me receberem. Eu que estou no meio de vós, agora vou estar em vós. Agora, Pedro, vai, ó, quieto, não fala nada. Pedro chega e Pedro fala: irmãos, Deus me disse. Não está na Bíblia, mas com certeza ele disse: Deus me disse que nós temos que escolher alguém para o lugar de Judas, porque o Espírito Santo vai descer sobre nós, e nós não podemos estar com um lugar faltando, tem que ter tudo no seu lugar. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: onde você viu Jesus dizer: vão e orem e coloquem alguém? Não, ele disse duas vezes de uma forma clara. Ele disse quando ele se apresentou no meio deles, depois de ter sido ressurreto, no domingo. Você lembra disso? Ele se apresentou no domingo de manhã para eles. Ele, depois que ele saiu do caminho de Emaús, ele atravessou as paredes, ele pegou, foi, mostrou suas marcas. Ele disse: vocês são minhas testemunhas, e vocês vão pregar o evangelho em toda a Judeia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Mas ide a Jerusalém e esperai lá. É para esperar. Eu chamei vocês para pregar, mas vocês agora têm que esperar. Por quê? Porque existe uma diferença entre eu chamar para pregar e mandar pregar. Eu chamei vocês para pregar, mas antes de pregar, espere lá. Por quê? Porque se vocês forem pregar agora sem receber poder, quando vocês falarem, ninguém vai acreditar em nada. Vocês têm que receber o poder, o dínamos, o dinamite, aquele poder explosivo. Vocês têm que receber eu dentro de vocês, para quando vocês abrirem a boca, vocês serem minhas testemunhas. Eu chamei vocês para pregar, mas vão para lá e esperem. Irmão, só porque Deus te chamou para algo, não quer dizer que você está preparado para isso agora. Há uma diferença. Pois bem, vamos terminar. É que tem gente que fala: não, mas é muito desrespeito. Mas eu não estou sendo desrespeitoso, não sou. O cabeçudo, porque você tem que ser cabeça dura, depois de tanto errar de novo. Ele vai falar: não, vamos orar aqui, porque Deus pode agora nos dar uma orientação acerca de quem Ele quer no lugar de Judas. Vocês sabem, Judas que se enforcou a ponto do peso da corda não suportar, e depois de muito tempo ele morto, a corda estourar. E quando estourou, ele que já estava já com o seu sangue coagulado, ele que já estava já frio, ele bateu no chão, ele rasgou e suas entranhas foram expostas. Irmão, por que você gosta de falar da miséria dos outros depois que os outros já passaram pela miséria? Olha o homem de Deus falando da desgraça do outro, e o outro já tinha sido desgraçado. Tanto que ele falou: todo mundo sabe que houve isso com ele. Irmãos, todo mundo sabe que a pessoa errou. Por que você tem que abrir a boca para errar? É que ninguém gosta de falar desse erro de Pedro. E porque ninguém gosta de falar, é porque ninguém gosta de entender o seguinte: que o maior líder da igreja para os judeus foi a pessoa que mais errou. Ele errou tantas vezes, tantas vezes, que agora ele está, antes de receber o Espírito Santo, falando do erro do outro. Porque todo mundo sabe. Ele foi para o lugar que era dele. E ele, irmão, eu fico frustrado, porque o que eu vejo Pedro fazendo, eu não vejo muita gente igual hoje fazendo. Todo mundo já sabe do escândalo, mas ele tem questão de vir e falar: não, porque sabe o que ele fez? Porque você viu o que ele fez. Ele fez isso, isso e aquilo. Irmão, se a pessoa já sabe o que ele fez, por que você tem que dar os detalhes? Não é engraçado como que a gente passa hoje? A Bíblia já estava dizendo o que tinha acontecido lá atrás, irmão. É só a gente que não entendeu o que estava acontecendo. Um homem de Deus que agora está. Não, mas Pedro não tinha jeito. Como que Pedro não tinha? Judas não tinha jeito. Como que Judas não tinha jeito? Como que Judas não tinha jeito? Espera aí, não há muita diferença entre o traidor de Jesus e aquele que negou Jesus. Ninguém fala isso, mas não há muita diferença entre quem negou Jesus e entre quem traiu Jesus. Não há muita diferença, não há. A diferença é que um decidiu ser restaurado, o outro achou que não tinha mais fim, se focou. O problema é que todo mundo tem escolha para fazer. A gente pode fazer escolha. Escolha é um dom de Deus, só que tem gente que faz a escolha errada.
Pedro deixou ser restituído por Deus, restaurado por Deus. Judas não. Aliás, um ponto interessante, eu amo esse texto. Jesus está na Santa Ceia e Jesus fala: um de vós é o diabo. Um de vós é o traidor. O traidor está comendo e metendo a mão no prato comigo. E a Bíblia diz: e todos perguntaram: sou eu? 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 Deixa eu tentar te explicar isso aqui. Imagine que eu peço para 10 obreiros virem aqui e eu falo: um de vós está adulterando com a esposa. Se você sabe que não é você, você não tem que perguntar: sou eu? Sou eu? Não. O que eu acho bonito, por que eu acho bonito? Porque todo mundo reconheceu: pode ser que seja eu, porque todo mundo tem uma partezinha ruim dentro de si. Por isso que ele disse: Pedro, eu orei para o diabo não ter você, porque entre você e Judas eu prefiro que seja Judas. Por quê? Porque Judas eu não chamei para pregar o evangelho, Judas eu chamei para expor o evangelho, você eu chamei para pregar o evangelho. Então se eu tiver que escolher quem vai me trair, eu escolho ele, não você. Meu Deus da glória, isso aqui é poderoso. Eu orei para que a sua fé não desfalecesse, porque Judas foi chamado não para pregar o evangelho, mas para expor o evangelho. Expor. Então peraí, Judas tinha jeito, Judas tinha solução. Cada um dos discípulos disseram: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Porque, irmão, todo mundo sabe, existe uma pequena raiz má dentro de cada um. A diferença é que uns deixaram germinar e outros não. Se você não acredita que toda pessoa boa tem uma coisa ruim, toda pessoa ruim tem uma pessoa boa, vou te dar um exemplo. Olha para o Hitler, não tem nada que presta nele, mas ele não comia carne, amava animais, não bebia e não fumava. Qualquer mulher que é um homem que não bebe, que não fuma, que é vegetariano, mas é tanta coisa má para tanta coisa boa pequena, que não dá para poder dizer que essa pessoa é boa só porque ela tem isso aqui de bom, e não dá para dizer que uma pessoa é ruim só porque ela tem só um pouquinho de coisa boa. Dentro de cada um deles eles sabiam: pode ser que seja eu o traidor, pode ser. Eles perguntaram: sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? E aí você sabe, Judas vai, faz o que não tem que fazer. Judas foi um homem, eu não vou dizer azarado, mas tudo que ele colocava a mão dava errado. Tudo que Judas colocava a mão dava errado. Até a negociação para vender Jesus deu errado, porque quando ele quis devolver o dinheiro, eles falaram: não, devolve não, você pegou isso. Irmão, Judas deu errado quanto discípulo, Judas deu errado para poder, oh meu Deus da glória, me ajuda aqui, Jesus. Olha para alguém e diga assim do seu lado, alguém perto de você, fala: irmão, não reclama de Judas, agradeça por Judas. Agradeça, não reclame dele, não reclame, agradeça. Judas deu errado em tudo. Judas foi um péssimo discípulo. Judas errou na transação para vender Jesus. Judas errou até para se matar, porque a intenção é o seguinte: se você vai morrer, desgraça, alguém vai ter que te enterrar. O infeliz, o desgraçado foi, se enforca, e ninguém deu bola para enterrar ele. Um texto diz que ele se enforcou. Aqui Pedro diz o seguinte: que as suas entranhas foram expostas, que o que mais consegue ser razoável para todo mundo é que o corpo dele ficou exposto por tanto tempo, que a corda estourou, e com seu sangue coagulado e com seu corpo frio, ele já estava duro, e quando bateu no chão rachou e suas entranhas foram expostas. Quer dizer que ele ficou ali morto e ninguém deu bola para ele. Ninguém falou: eu não vou enterrar isso aí não, não vou enterrar isso aí não. Ele falhou em tudo. Uma coisa ele não falhou, ele não falhou no propósito dele. Ele foi um excelente, um perfeito traidor. Sabe por quê? Porque até aquela pessoa que você fala: isso aí não vale, não presta para nada, ele é perfeito em não prestar para nada. Não entendeu, né? Isso é um preguiçoso, ele é perfeito para ser preguiçoso. Isso aí é um endemoniado, irmão, ele é perfeito para ser endemoniado. Porque eis uma coisa que você não entende: se todo
todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, são todas as coisas, não são algumas coisas, coisas boas e coisas maravilhosas, não, são coisas boas, coisas ruins. Lembre disso, Jesus disse: Judas, amigo, o que vieste fazer aqui? Pedro, ele disse: Satanás, para trás de mim. Pedro queria impedir Jesus de ir para a cruz. Agora Judas foi quem levou Jesus para a cruz. Agora eu pergunto para você: por que a gente fica reclamando de quem trai, de quem fala mal, sendo que essa pessoa foi perfeita para executar o propósito dela? Eis o problema de gente que é imatura na fé. Ele só reclama dos inimigos dele, sendo que foi quando fecharam a porta para você naquele trabalho que você conseguiu abrir a sua mente e entender que Deus tinha uma outra coisa melhor para você. Foi quando falaram mal de você que Deus honrou a sua fé e você foi exaltado no meio da sua parentela. Foi quando deixaram você que você entendeu que você tinha mais força para avançar do que você não tinha. Se você sabe que você é o que você é porque alguém fez mal contra você, como é que você quer reclamar de alguém que apenas te ajudou, ao invés de trazer para você dano, ao invés de trazer para você benefício, ao invés de trazer para você prejuízo? Essa pessoa só te auxiliou. Tem gente, irmão, que te fez tanto mal no passado, que é idiotice tua você atravessar, cruzar a rua com ele e não cumprimentar ele. Você tinha que dar um beijo nele e falar: rapaz, obrigado. Quando você fez aquilo comigo, você mais me levou para perto da bênção do que para longe dela. Você tem que te agradecer. Você foi perfeito para executar. Você não dá glória, irmão, porque você sabe que tu é ruim até para tirar o teu ego disso. Mas quando você é maduro na fé, você sabe que você tem que dizer obrigado para cada invejoso, para cada mentiroso, porque tudo aquilo que eles fizeram como mal, Deus transformou em bem. Veio de um lado, Deus deu uma viravolta e Deus fez a partir de... Oh, meu Deus da glória. Então só tem que agradecer. Eu tenho 14 minutos, deixa eu adiantar aqui. Olha para alguém e diga assim: irmão, agradeça a Deus em todo tempo, irmão. E em todo tempo agradeça a Deus. Agradeça a Deus quando te fizerem mal, porque todo mal que fizerem contra você está na permissão de Deus. Deus vai usar para o teu bem. Agradeça quando te fizerem bem, porque o teu bem vai te levar para o bem. E agradeça quando ninguém fizer mais nada, porque até quando ninguém faz nada, aí ninguém está me estendendo a mão, Deus não quer. Pois bem, a grande questão que eu quero falar com você é simples: vão e me esperem lá. Não façam nada, é para me esperar lá, não é para fazer nada. E Pedro chega: vamos colocar alguém no lugar de Judas, porque Judas tem que ser substituído, a cadeira não pode ficar vazia. Eu preciso casar, pastor, eu preciso casar. Não aguento, pastor, eu me sinto tão sozinho. Às vezes, irmão, é melhor ficar sozinha do que acompanhado do diabo. Às vezes é melhor uma cama vazia do que uma cama com um bruxo. Porque você sabe o que é bruxaria? Bruxaria nada mais é do que manipulação. Você querer manipular o que já foi dito por Deus. Ninguém mais fala de bruxaria, mas tem muito crente na igreja que é bruxo, porque bruxaria, feitiçaria é você tentar manipular a vontade de Deus com a sua vontade. E é difícil você crer nisso aqui ou não. Mas o que tem de gente que é pastor, que prega e Deus usa, mas vira e volta e dá um bruxo em você que você quer manipular. Isso é bruxaria. Quando você quer manipular o que Deus já disse, é bruxaria. Bruxaria. É que é difícil, irmão. Tem gente que eu não creio nisso, não, irmão. Tem muito crente bruxo que está pregando de paletó e gravata. Sabe por quê? Porque ele é o seguinte: não, eu só vou para tal igreja, eu não vou para outra igreja. Pois bem, você está manipulando o que Deus já disse. Quando você manipula o que Deus já disse, você está fazendo bruxaria. Tem coisa, irmão, que é difícil a gente falar, né? Tem que ser só no culto de ensino. Posso um pouquinho mais? Por fim, diga amém. Pergunta que eu te faço: por que você tem mania? Porque isso aqui é para alguém. Por que você tem mania de querer ver tudo na tua vida ocupado? Quem disse para você que para Deus te abençoar tem que estar tudo no lugar? Não, tem que arranjar alguém para o lugar dele, não pode ficar vazio. Quem disse que tem que ficar, que não pode ficar vazio? Quem disse? Não tinha rei físico sobre Israel, e Deus dava muito mais para o povo quando não tinha rei sobre Israel do que quando o povo quis ter um rei. Não entendeu isso aqui? Deus abençoou muito mais o povo quando o povo tinha um rei invisível do que quando eles tiveram um rei visível. Tem que pôr alguém no lugar dele, porque não pode ficar vazio. Quem disse que não pode ficar vazio?
Às vezes é melhor ficar vazio por um tempo do que você querer colocar uma pessoa que Deus não chamou e apenas vai ser de enfeite. Porque se você acha que da forma que está não dá para Deus te abençoar, você está errado. Deus abençoa com a casa vazia, Deus abençoa a viúva, Deus abençoa viúvo. Eu já vi tanta mãe que não tem marido e conseguir criar um filho bem. E aí eu já também vi tanta mãe que quis casar para ter um pai em casa, para poder criar um filho, e o filho não virar gay, mas aí casou com o homem errado, e aí o homem pegou e estuprou a criança. Mas era melhor ter crescido sem pai, porque o papel do pai era exercido por Deus. E tem gente, irmão, que tem mania de achar que não pode ficar vazio. Às vezes, irmão, é melhor ficar vazio do que mal acompanhado. Então, você está com coceira para casar, tem que arranjar alguém, tem que arranjar algum pastor, alguém para aquele lugar, papapá. Não, irmão, às vezes é melhor ficar sem agora do que você colocar quem não é de Deus. E não é que Deus não está na vida dele, é que Deus não chamou ele para aquilo. Pastor, mas eles oraram, pastor. Esse argumento do senhor não tem lógica. Ah, eles oraram. Você quer dizer, você quer defender para mim, Matias, porque eles oraram? Tá bom. Quantas vezes você já orou e falou: Senhor, aqui, Senhor, o senhor conhece o meu coração. Ai, Senhor, qual dessas duas o senhor quer? Por que você limitou Deus a duas opções? Você não pode pensar que Deus talvez tenha uma terceira opção? Você não entendeu isso aqui. Você não entendeu isso aqui, você não entendeu isso aqui. Deus, qual que eu vou? Para cá ou para cá? Deus está falando, nenhum nem outro, eu quero para lá. Quem é Pedro para limitar a Deus? Quem que o senhor quer para o lugar de Judas? O senhor quer Barçabas, o senhor quer Matias? Ai, Deus, eu não sei para que travessidade eu vou, eu não sei qual trabalho, não sei qual quem eu caso, não sei que carro eu compro, não sei que casa eu compro. Essa, me dá um sinal, Deus está falando, não é nenhuma nem outra. Quem é você para achar que eu estou limitado a duas opções? Olha para alguém e diga assim: irmão, Deus tem uma terceira via. Eu não sei o que fazer, Deus já sabe o que fazer. É que você está querendo que Deus faça agora. Como assim? Tem que ser agora quem vai para o lugar de Judas. Como tem que ser agora? Como tem que ser agora? Como tem que ser agora? Por que não dá para esperar? Por que não dá para esperar? Tipo assim, se Deus não fizer até sexta, eu vou orar 21 dias. Se Deus não fizer 21 dias, e quem disse que Deus vai fazer 21 dias? Quem é você para achar que o pó e o vaso vai mandar no oleiro? Pois isso é uma coisa que ninguém prega mais, porque pregar isso aqui faz você não querer voltar semana que vem. Mas eu vou falar o que Deus mandou falar. Para de querer manipular Deus, para com o espírito de feitiçaria. Deus tem a via que Ele quiser, Deus tem a opção que Ele quer, e Deus vai fazer quando Ele quiser. Para de ficar fazendo chantagem com Deus. Eu vou orar 40 dias, e se Deus não responder em 40 dias, pois Deus tem que andar no teu prazo. Você não está vendo que a tua burrada está te atrapalhando, cara? Olha para alguém e diga assim: irmão, deixa Deus escolher, irmão. Tira a mão disso aí, deixa Deus escolher. Na hora certa Deus vai tocar no teu coração e você vai escolher. Deixa Deus escolher. Para de ficar com pressão. Tem que achar alguém para o lugar de Judas. Não pode ficar vazio. Para de graça. Às vezes Deus prefere que você fique sem nada, mas esteja cheio dele. Porque depois de ser cheio dele, Ele vai te direcionar para a sua boa, perfeita e agradável vontade, meu Deus da glória. A gente parou de pregar que a gente não pode ficar com esse espírito de feitiçaria. Isso é espírito de feitiçaria. Toda vez que você quer manipular a vontade de Deus, isso é feitiçaria. Ficar jejuando 21 dias até Deus responder, isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria, rapaz. Quem é Deus e quem é você para achar que Ele vai se abaixar e falar: eu vou te responder quando você quer? Porque me diz de Jó que orou e se desdobrou, e Deus falou: não vou falar. Mas a gente quer pegar a Bíblia e a gente quer manipular a Bíblia, e a Bíblia não foi feita para ser manipulada. Não, mas Daniel jejuou por conta de uma resposta que Deus já tinha dado.
Quem é você para achar que você vai jejuar e orar e Deus vai responder quando você quer? Você não sabe, mas tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. Às vezes você fica 10 anos orando por conta de uma coisa, até Deus responder. 10 anos. Mas também quando Deus responde, Deus responde. Ah, você perdeu isso aqui. Quando Deus faz e arrasa. Quando Deus faz e arrebenta. Quando Deus faz, se encaixa perfeitamente. Dá certo. Tenho que terminar. Deixa eu ser rápido nisso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos lançar sorte. Lançar sorte. Vocês estão pegando uma coisa do Velho Testamento para aplicar no Novo. No Velho Testamento Deus disse: o Urim e o Tumim, você lembra disso? O Urim e o Tumim eram duas pedras que eram usadas como símbolo, tipo do Espírito Santo, que indicava o que era para ser feito. Deus agora já estava descendo o Espírito Santo. Para que eu vou usar tática velha quando eu estou começando a fazer uma coisa nova? Vocês querem lançar sorte para escolher quem vai para o lugar? Eu quero descer o Espírito Santo sobre vocês, para encher vocês, para entender que quem eu escolhi agora é loucura, porque nesse exato momento quem eu estou escolhendo para poder ir no lugar de Judas está nesse exato instante matando alguém. Nesse exato instante ele está indo de cidade em cidade levando, e o nome dele vocês ainda não sabem não. Ele chama Saulo, vocês vão chamar depois de Paulo, mas quem eu escolhi para ficar no lugar de onde abundou o pecado é alguém que vai superabundar na graça. Deus da glória. Para mim terminar, olha para alguém e diga assim: irmão, para de usar técnicas velhas quando Deus está fazendo uma coisa nova. Para de usar técnicas velhas quando Deus está fazendo uma coisa nova. Para. Oh meu Deus. Você me dá 10 minutos, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se não desse, pregava do mesmo jeito. Estou nem aí, tá bom? Vamos lançar sorte. A gente não tem mais o Urim e o Tumim. Vamos lançar sorte. Eles pegam 2 pedacinhos de graveto, porque era o método mais usado na época. Todo mundo já usou isso. Corta um graveto. Quem pegar o mais curto é o escolhido, hein? Parabéns. Deus tinha me falado que... Irmão, o que tem de gente que quer espiritualizar o que não tem nada de espiritual? E o teu nome tem 8 letras. E o meu tem 8 letras. Isso mostra que Deus criou a gente um pro outro. Ai, que lindo. Seu signo é de câncer, o meu é de câncer. Irmão. Esses crentes vendo horóscopo, né? Eu não vou perguntar qual que é o teu signo, porque eu não sei o meu, porque eu não quero saber disso. Quem determina a minha vida é Deus. Eu não dependo de estrela, não dependo de nada, eu não dependo de economia. Pelo contrário, é quando a economia está indo mal no país que Deus faz eu crescer financeiramente. É quando todo mundo está parando de comprar que Deus me faz comprar. É quando todo mundo está vendendo que Deus me dá condição de ir executando. Oh meu Deus da glória. Que mês você nasceu? Abril. Oh meu Deus, você nasceu em abril. Minha mãe nasceu em abril. Minha mãe nasceu em abril, você nasceu em abril. Isso é um sinal de Deus, que a gente tem que estar junto. Deus respondeu que eu quero. Não, peraí. Você está querendo me fazer entender que depois de tanta coisa que você passou, Deus vai te responder
com um simples ato de abrir a Bíblia. Não, eu creio que Deus faz isso, Deus faz isso muito comigo, mas depois de muito eu orar, muito eu jejuar, e Deus confirmar uma vez, e Deus confirmar duas vezes, a gente abre a Bíblia e cai num verso que a gente recebeu a confirmação de Deus a terceira vez, porque Paulo disse: essa palavra será confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Eu não creio que Deus vai te mandar fazer uma coisa e ninguém vai te confirmar. A primeira pessoa que tem a aceitação disso é você. Deus primeiro fala com você, para depois Deus falar com os outros. Por isso que eu não acredito nessa palhaçada de que eu te digo, te vejo casando com aquela mulher. Pera aí, meu irmão, todo mundo que eu vi profetizar quer casar com outro e ninguém casou. Ninguém casou. Porque primeiro Deus fala com você. Eu já falei isso, que quando minha esposa entrou na sala, eu vi ela, eu olhei ela de cima a baixo, e dizem que se você olha 2 vezes é com intenção. Então eu dei uma boa olhada, bem dada. Pergunto para minha mãe, eu olhei para ela e falei para minha mãe: essa vai casar comigo, eu vou casar com ela. Vou casar. E falei sério, ela... Eu falei: tá rindo por quê? Ela é minha, e não é que ela é minha. Falei esses dias para uma pessoa, falei: quando Deus te mostra o que é teu, você já sabe no teu coração, se ninguém fala, é meu. É meu. E aí no domingo Deus confirma, é meu. E aí você abre a Bíblia em casa, é meu. Aí agora, esses camaradas aqui querem, vamos lançar sonho, vamos lançar sonho. Qual que é o nome daquelas bibliazinhas do... Olha, irmão, aquilo lá deve ter sido feito pelo diabo. Eu sei que é a palavra de Deus, mas deve ter sido alguém, irmão, porque aquilo ali foi feito para ganhar dinheiro, não foi feito para fazer você ficar feliz. Porque ali, engraçado, nunca tem aquele verso: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ei, tô desempregado, não sei o que fazer. Eu nunca vi ninguém tirar aquele verso de lá: vai ter com a Bíblia, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nunca vi. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. A pessoa está orando para Deus responder, porque não está dizimando. A grande questão, deixa eu terminar agora. A escolha de Deus, ela é loucura quando ela tenta se encaixar com o nosso intelecto. Eu vou te dizer o porquê que eu creio que é o apóstolo Paulo. Vou te dizer o porquê. Deus trabalha com uma lei. Deus trabalha com leis. Diga para alguém: Deus trabalha com leis. Deixa eu descer. Deus trabalha com leis. Uma das leis de Deus é que onde abunda o pecado, tem que superabundar a graça. E isso é uma lei tão divina que todo mundo faz isso. Quer ver só? Quando você escolhe uma coisa e essa coisa dá muito errado, o que você fala? Não, mas agora eu vou fazer uma coisa que vai dar tão certo, que vai arrebentar com essa má decisão minha, porque agora eu vou colocar uma pessoa certa lá. Não, agora eu vou comprar a casa certa. Não, agora eu vou entrar no trabalho certo. Você vai ver só, porque eu não vou errar 2 vezes. E não é que Deus erra 2 vezes, mas é que Deus sabe que onde abunda o pecado, tem que superabundar a graça. Deus sempre trabalhou com isso na Bíblia Sagrada. Deus sempre trabalhou isso na Bíblia Sagrada. Primeiro, Matias era um homem que nunca teve impacto. Matias não escreveu nenhum livro, Matias não está em nenhum, nada. Aí alguém fala: não, mas espera aí, Bartolomeu também não escreveu nada, Bartolomeu também não teve impacto. Correto, mas quem morreu foi Judas. Se você vai substituir quem pecou grandemente, tem que ser alguém que vai acertar grandemente. Você entende isso? Para onde você cometeu a maior burrada, você tem que fazer a tua maior vitória. Deus trabalha com essa lei. Jacó fez tudo de errado, enganou o pai dele, se passando por Esaú, fugiu de casa. Aí Deus falou: pera aí, onde abunda o pecado, tem que superabundar a graça. Agora teu nome não é mais Jacó, teu nome é Israel. Quanto Israel, ele não tem que fugir, ele não tem que se esconder. Pelo contrário, ele não pode se esconder, porque uma cidade iluminada não pode ser escondida. Como é que você vai esconder um homem que é pai de nações? Porque onde abunda o pecado, tem que superabundar a graça. Ah, para mim não serve isso, não serve isso? Vamos lembrar de Levi. Levi foi, matou todos os homens de Siquém, porque eles estupraram sua irmã Diná. Jacó falou: você é maldito, rapaz. Eu sei que você foi defender a tua irmã, mas você defendeu a tua irmã da forma errada. Você mandou eles beberem vinho para se circuncidar, e quando eles estavam lá com vinho tentando anestesiar a dor da circuncisão, você foi e matou eles no momento que eles estavam vulneráveis. E Deus não gosta de quem te ataca na sua vulnerabilidade. Deus não aceita quem te ataca quando você está fraco. Você não entendeu isso aqui? Jacó disse: Levi, você é maldito, rapaz. Simeão, você é maldito. Do homem que era maldito, seus filhos deveriam ser malditos. Um dia Moisés perguntou: quem é de Deus, quem não é? A tribo de Levi falou: nós somos de Deus. Aí Deus disse: põe eles à parte. A partir de hoje, eles vão prestar para mim sacrifício, sacerdócio.
do homem que deveria viver maldito, Deus fez nascer o sacerdócio levítico, porque Deus trabalha com uma lei. Onde abunda o pecado, tem que superabundar a graça. Se para você não tá bom isso, vou te dar mais um exemplo. Lembra de Saul? Saul foi a escolha dos homens, mas Davi era a escolha de Deus. E se nada disso tá bom para você, olha para Raabe. Raabe era a mais menosprezada de Israel, mas da prostituta não veio o primeiro Adão, porque o primeiro Adão afundou no pecado, mas dela veio o segundo Adão, e ele não superabundou na graça, porque o segundo Adão, ele é a própria graça, ele é Jesus, ele é o Cristo. E onde abundou o pecado, tem que superabundar a graça. Para o lugar de Judas, não dá para ser qualquer um. Você entendeu isso aqui? Para o lugar de Judas, não dá para ser qualquer um. Depois de tudo que você fez na tua vida, o próximo passo não pode ser qualquer passo. Eu mandei vocês irem para Jerusalém, porque quem eu escolhi é louco, porque eu uso as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem eu escolhi nessa hora está matando alguém por conta do que vocês vão pregar daqui a pouco. Mas o que Pedro faz? Não, ei! A gente falou agora um pouco de você, meu amor. Eles viram quando eu falei o teu nome, de graça, de alegria. Mas ela voltou para você ver que tudo aquilo que é teu, o inimigo leva, mas volta é nosso. Ok. Não, vamos criar um estatuto aqui. Vamos criar aqui protocolos de quem tem que ser, quem vai substituir. Tem que ser alguém grande, que andou com a gente desde o dia em que Jesus foi batizado no Jordão. Alguém que andou muito tempo com Jesus. Paulo era o homem que se achava menor de todos, porque ele passou mais tempo andando no pecado do que andando com Jesus. Porque a regra do homem não é a regra de Deus. Tem que ser alguém que viu ele ser ressuscitado e elevado aos céus. Paulo não viu Jesus subir, pelo contrário, Paulo viu Jesus descer e ir até o caminho de Damasco falar: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegui? Eu amo que ele fala: por que você me persegue? Peraí, ele perseguia a igreja, não era ele. Mas quando eu entendo que quem me persegue está mexendo com ele, porque quem mexe com o filho, quem mexe com o irmão mais novo, mexe com a família inteira. Você não entendeu isso aqui? Você não entendeu isso aqui? Você não entendeu isso? Olha para alguém e diga assim: irmão, se você mexer comigo, você está com um grande problema, irmão. Meu irmão mais velho vai pegar você depois e vai arrebentar com você, porque mexeu comigo, mexeu com ele, mexeu comigo, mexeu com a família inteira. Agora, meu ok. Paulo disse: se fora no corpo não sei, se foi dentro do corpo, fora do corpo não sei, mas eu sei um homem que há 14 anos foi levado aos céus e ouviu coisas inefáveis que não podem ser ditas. Ele viu Deus e Jesus, ele viu Jesus glorificado. E Pedro tem que ser alguém que viu Jesus ressurreto. E para Pedro, ele não serve, para Deus ele serve. Qual que foi a palavra que Deus mandou dizer para alguém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. O que Deus vai fazer na tua vida não vai se encaixar no seu intelecto, não tem lógica. Deus vai usar a pior situação para trazer a melhor bênção e a melhor vitória. Mas para de querer entender tudo que Deus está fazendo. A forma de Deus trabalhar é louca, é maluca, não se encaixa. Para isso que existe algo chamado fé. Fé é a coisa que existe para fazer você ficar firme em Deus, quando tudo à tua volta está balançando e sendo sacudido, e dizer: ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei afligido, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele vai criar um caminho para mim sair dessa. O que eu vim falar com você sobre as escolhas de Deus? Você sabe quais são as escolhas de Deus? Uma coisa que você fala e diz: não dá para ser. E Deus fala: por que não dá? Não sou eu que estou fazendo? Você quer escolher o homem errado para encher o lugar certo? Você sabe qual que é o teu problema? Você não administra fome. Qual foi o problema de Jacó, de Esaú?
Esaú disse: eu preciso comer, eu vou morrer se eu não comer. Eu vou comer, eu vou morrer. Irmão, é melhor às vezes você passar fome do que comer a coisa errada e te dar a coisa errada. E às vezes é melhor você esperar mais um pouquinho, porque a Bíblia te diz: eis o problema, você esquece da Bíblia. Restituir-vos eis os anos consumidos. Não é os frutos, são os anos. Em outras palavras, eu sei que você esperou 10 anos para mim dar um sinal, mas em compensação, o que eu não fiz em 10 anos, eu vou fazer em 10 meses. E o que eu não fiz em 10 meses, eu faço em 10 semanas. E o que eu não fiz em 10 semanas, eu vou fazer em 10 dias. Se essa palavra é para alguém, levanta a mão e adora, porque Deus vai restituir o tempo consumido. Oh, meu Deus da glória. Ai, mas eu estou com fome. Eu preciso. Eu estou ficando velho. E meus filhos estão crescendo. E papapá. E quem disse que tempo importa para quem é o dono do tempo? Quem disse que tempo importa para quem é dono do tempo? Por que talvez esses homens quiseram escolher ali? Porque talvez esses homens pensaram o seguinte: quando o Espírito vier e encher a gente vai sair daqui pregando, a gente não vai ter tempo para escolher alguém para o lugar dele. Se Deus chamou 12, você acha que Deus ia deixar a 12ª cadeira vazia? Se Deus deu um útero, você acha que Deus não vai encher um útero? Se Deus deu uma mente, você acha que Deus não vai encher a mente? Se Deus deu um coração, você acha que Deus não vai encher um coração? Se Deus deu uma igreja com bancos, você acha que Deus não vai encher os bancos? Se Deus te deu uma conta bancária, você acha que Deus não vai encher a conta bancária? Porque o que Deus começa, Deus termina. Meu Deus da glória. As escolhas de Deus não são as nossas. Elias, vai que eu vou te alimentar na casa de uma viúva. Uma viúva? Pera aí. O senhor entendeu? Quem está sem comer sou eu. O senhor vai usar agora quem não tem para abençoar quem não tem? Pois se eu fosse te dizer quanta gente que não tinha, e mesmo não tendo, Deus usou para ter e me dar o que eu não tinha. Ok. Quais são as escolhas de Deus? As escolhas de Deus são escolhas loucas, malucas. Mas ouça isso, e essa é a minha última frase: o que você faz baseado no seu intelecto, a decisão sua, para Deus é loucura. Matias, pera aí. Onde abundou o pecado, tem que superabundar a graça. Quem errou feio, ele não está substituindo Bartolomeu. Bartolomeu tudo bem, Bartolomeu não vai ter nenhum impacto, mas para esse lugar tem que ser alguém que vai arrebentar. Que loucura que é essa aqui, Pedro? Pois é isso que Deus fala todo dia quando Ele vê você fazendo o que você tem na cabeça para fazer. Que loucura que é essa? E aí você fala: mas eu não estou entendendo a loucura que o senhor está fazendo. Mas a minha loucura é efetiva. A tua loucura para mim dá tudo errado. A minha loucura dá certo, agora a tua loucura só dá errado. Isso é fé. Fé de entender: Deus mandou ir e orar e esperar. Quando Deus mandar não agir, não haja. Ore. E quando Deus mandar agir, não fique orando. Se você não agir, ninguém vai agir por você. O que eu vim pregar para você? Estejais quietos e vede o livramento do Senhor. Pare de querer ficar desesperado. Aonde Deus vai enviar provisão? De onde vai vir? Quem vai ficar no lugar? Calma. Cala-te. Deus já preparou para si um cordeiro. Deus já preparou. Deus não estaria mandando você subir
se Deus não tivesse algo lá em cima já te esperando. Pois foi isso que Abraão fez. A Bíblia diz: e olhou para trás, estava atrás dele o tempo todo. Ele subia de um lado, a bênção estava subindo de outro lado. Parecia loucura sacrificar Isaac, mas Deus usa as coisas loucas Teu próximo passo tem que ser minimamente preciso. Tem que ser preciso nos detalhes. Você já não pode mais arriscar o quanto você arriscava. Você está errando 2 vezes na mesma coisa. O pior erro, o único erro que você tem que ter medo de cometer é o erro dobrado. Insistir no erro. O erro cometido 2 vezes. Vai para casa, ora antes de dormir. Tira a tua mão e deixa Deus pôr a mão. A mão que põe Matias está pondo alguém que não vai escrever nenhum livro da Bíblia, nada, não vai fazer nada, porque tudo aquilo que não tem efeito, tudo aquilo que não é efetivo na tua vida, tem a tua mão por detrás disso. Você não ganhou muito dinheiro naquele investimento porque foi você quem quis investir lá. Deus não mandou você investir teu dinheiro lá. Deus tinha um outro lugar para você investir teu dinheiro. Tudo aquilo que não tem efeito na tua vida, pode ver, foi a tua mão que manipulou. Mas quando Deus põe a mão dele, Deus te manda para a cidade certa, Deus te manda para o lugar certo. Você só tem que entender uma coisa: quando vier, você não vai entender, porque os caminhos dele são mais altos do que os seus. Sabe o que isso quer dizer nas entrelinhas? Bonitão, o meu escritório de atendimento é lá em cima. Não dá para você querer marcar uma audiência comigo esperando entender a forma como eu vou resolver aqui embaixo, porque o meu escritório de atendimento é lá em cima. A forma como eu trato é lá em cima. Não, quando você vai para o advogado e pede para o advogado cuidar do teu caso, você sabe que ele vai falar um idioma que você entende, mas quando ele vai para o juiz, ele fala um idioma que você não entende. É a mesma forma. Deus está dizendo: se eu for explicar o que eu vou fazer, você não vai entender, porque somente eu posso entender o que eu posso fazer com rãs. Só eu consigo entender o que eu posso fazer com moscas, com gafanhotos, com águas transformando em sangue. Você não entende isso, mas eu entendo isso. Eu entendo isso. Da minha forma vai dar certo, mas você não vai entender. Você não vai entender, mas vai dar certo. Diga para alguém do seu lado, e eu termino agora. Diga: você não vai entender, mas vai dar certo, irmão. Mas vai dar certo, mas vai dar certo, mas vai dar certo. Fica em pé e dá um aplauso bem forte a Jesus, amém?